Boa tarde, Guilherme. Oi, Cami. José. Tá bem internacional já esse nosso encontro. Cami, a próxima vai ser contigo, tá prometido já. Boa noite, José. Que bom saber que tu tá aí. Veio prestigiar o Luísio também, teu antigo professor, né? Bacana, já tô aguardando o Aloísio e às 5 em ponto a gente começa. Oi, Camilo. Não, agora pode cobrar, Cami. Pode cobrar, agora já tá mais tranquilo a coisa. Andei assumindo coisas demais, mas agora vai dar uma parada. Oi, pessoal, vai entrando. Maria Luísa, Carol, Gabriel, Keila. A gente está só aguardando o Aloísio. Guilherme, querido, que bom ver vocês aqui. Marcel entrando também, sempre prestigiando as nossas lives, tanto pelo APA Compliance como pelo Lotec. Aliás, Marcel é parte da Lotec. Muito bom encontrar meus ex-alunos. Adriana. Vamos só aguardar o Aloísio, que eu já chamei ele aqui pelo WhatsApp. Carol também, que bom te encontrar. Hoje vai ter um final de tarde movimentado, né, Carol? Depois começa lá o evento do canal Compliance. Muito bom te ver aqui. Ó, o Aloysio entrou, agora ele pede. Vamos lá. Oi, Aloysio. Boa Tudo bom, Ana? tarde. Tudo Tudo bem? bom? Como é que tá o meu som? Tá bom? Chega bem aí? Tá bom, tá bom. Marcel, eu tô esperando a Arnaldi. Ela vai botar o tema, daí eu fixo, tá? Bom, pessoal, uma dupla satisfação hoje. Né? A primeira satisfação é estar novamente aqui com a LaTeX, esse canal de conteúdo, informação, inovação no meio do direito. Estão de parabéns pelo trabalho, a Luciano, Marcel, Camilo, Diego, Amara. Tá sensacional o canal, muito conteúdo, então faço questão de prestigiar. E o segundo motivo de grande satisfação é estar aqui com meu colega e amigo de muitos anos, né, Luísio?
É verdade, muitos Não anos. esqueço que o meu primeiro emprego de carteira assinada na área jurídica foi por responsabilidade do Aloísio, né, que coordenava o curso de Direito do Uniriter, me chamou para integrar a equipe e lá eu fiquei 21 anos. Né? Tivemos uma longa trajetória e nesse meio tempo fizemos muitas coisas juntos, fomos colegas do mestrado da URGS, fomos colegas no doutorado da URGS. Então, sempre tive essa oportunidade de acompanhar essa linda trajetória profissional do Aloísio, que hoje é uma grande referência no direito administrativo e também no compliance na área dos órgãos públicos. Né? A gente vai bater um papo hoje, temos algumas pautas aí para tratar, mas acho importante, Aloísio, para os nossos... não são nossos ouvintes, né? São os seguidores da Lotec. Eu acho que seria interessante a gente fazer uma definição terminológica, né? Porque o nosso bate-papo hoje é sobre o compliance no setor público e o compliance no setor privado. Né? Exato. Então, vamos só fazer uma depuração pelo seguinte. Quando a gente fala em compliance para a administração pública, a gente precisa delimitar se a gente está tratando da administração pública direta ou indireta. Né? Porque no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, segundo a Constituição, quando elas desempenham uma atividade econômica, elas têm que se submeter ao mesmo regime das empresas no setor privado. Né? Então, nessa área, o compliance ou os programas de integridade, eles vão se assemelhar em diversos pontos. Né? Quando a gente pega uma cartilha de integridade, né, com o código de ética da Petrobras, da Vale e de outras empresas de grande porte, de que a União faz parte, essas cartilhas são muito parecidas com aquelas da Odebrecht, da JBS, das grandes empresas que também adotam esses sistemas. Então, eu acho que a gente tinha que determinar que o compliance para o setor público é aquele para os órgãos públicos. Né? Como a gente pode ajudar os órgãos públicos, e aí vem essa tua grande contribuição, que faz um trabalho belíssimo para os municípios. Né? Hoje tu vai ter oportunidade de falar sobre o trabalho que tu desenvolve para esses entes, né? Mas acho que a gente podia fixar esses pontos. O que tu acha? Perfeito. Bom, até primeiramente eu gostaria de agradecer o convite que eu recebi. Realmente nós temos uma longa história de amizade, de parceria, de solidariedade. Eu me lembro, inclusive, não sei se tu vais ter na tua memória isso, a forma como pela primeira vez surgiu essa possibilidade de dares aula na Ritter. E aí mostrou até um traço muito bonito do teu temperamento, porque nós, colegas do mestrado, estávamos ainda naquele processo de conhecer, e existia um outro colega que me acompanhou durante todo o tempo da faculdade, e eu abordei dizendo: olha, surgiu uma vaga na faculdade para lecionar, pode ser uma boa oportunidade para começares a viver a experiência prática do magistério. E ele, até porque é a característica que tem, que ele preserva até hoje, respirou, teve dúvidas, pensou na existência e estava ali naquela hora negando aquela oportunidade. E tu estavas lá no mestrado, não sei se lá no mezanino, no tempo que tinha mezanino no mestrado, mas eu só ouvi a tua voz dizendo: eu aceito. Jura que eu me ofereci? É possível? Eu aceito. Essa E história aí é a minha cara. eu aceito. Aí eu disse: bom, é tu, não tem dúvida. Vamos lá. E realmente, desde o início, porque naquela época nós estávamos todos cometendo o pecado de começar tão jovens no magistério. Né? Tínhamos ali 24, 25, 26 anos. Hoje isso até é um pouco mais comum. Naquela época, há mais de 2 décadas atrás, isso era totalmente fora da curva.
Então, tinha uma lógica de desbravar, de ocupar os espaços, porque os alunos, eles surpreendem a gente, eles são mais conservadores que os professores. É Então, verdade. estavam pessoas de meia idade, de terno e gravata, de preferência homens. E eu, então, estava vivendo a experiência de quebrar um pouco esse paradigma, porque na época era um professor com cara de aluno, e tu, então, mais ainda. Né? E foi muito importante como essa tua iniciativa, essa coragem, e a aula mais organizada do Brasil, desde o início, teve um grande sucesso, e isso é uma coisa que a gente tem dos nossos currículos, da nossa história, que ninguém vai nos tirar. É verdade, sabe, Luiz? É muito bom relembrar essas histórias, né? Porque nós somos professores por muitos anos, né? Por mais de 20 anos. E o trabalho que nós fizemos na Ritter, de praticamente transformar aquela instituição na potência que ela passou a ser, eu acho que esse trabalho se deve à nossa juventude, né? Justamente pelo fato de nós termos começado tão cedo e com aquela vontade ainda, aquela esperança de mudar e de transformar, né? Eu acho que isso se deve justamente à nossa juventude. E eu me lembro que a gente se esforçava, né? Mas, enfim, é uma E um história muito dia bacana. vamos nos reunir numa live para tratar disso, exatamente. Da juventude, né? Até para falar aos jovens, né, que ficaram para trás, o que é essa carreira acadêmica de hoje, se ela existe ou não, é um tema muito interessante, porque na nossa época era inclusive uma alternativa profissional, e hoje talvez essa alternativa quase não exista mais. Né? É Então, verdade. acho que é um ponto para a gente destacar. E bem na tua lógica, né, de um raciocínio organizado, me parece adequado conceituarmos assim, né? Quando falarmos de compliance público, nós vamos estar falando da administração direta e parte da indireta, autarquias e fundações. Tá, ok. Empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, o compliance nas empresas estatais e o compliance privado merecem ficar no mesmo lugar. Tá ótimo. Olha o doutor Rafael Canterge aí, que está nos prestigiando, um dos nossos alunos mais brilhantes, né, Luiz? E hoje é um colega, parceiro, né, um grande advogado da área criminal, muito feliz em vê-lo. Estou vendo vários ex-alunos nossos dizendo que foram privilegiados de ter sido teu aluno, de terem sido teus alunos, Aloysio, e eu sei que tu deixasse essa marca aí de um grande professor para todo mundo que passou pela tua sala de aula. Com Mas vamos certeza, entrar no ponto, então, né? a Porque parte mais da gente foi essa. Agora é tem verdade. outras, né? Estamos construindo outras. É verdade, mas exatamente. Vamos falar agora do futuro, né? Já botamos o passado em dia, agora vamos falar no futuro. Compliance virou uma moda, né? Em alguns casos a gente até podia falar em modismo, né? Tem muito aventureiro querendo entrar nessa área. E eu te vi recentemente numa live, a Luísa, falando sobre compliance no setor público, e eu senti um tom muito cético, né, no discurso. E eu fiquei, assim, muito impressionada com o conteúdo daquela live, e positivamente impressionada, porque pensando, assim, botando a mão na consciência, tu tem razão, né, em tudo que foi dito. Então, eu acho que a gente podia começar contigo contando aí para o pessoal como está sendo essa tua experiência com o compliance, como tu está vendo esse movimento, né, e como isso está entrando na administração pública brasileira, que tem uma história que todos nós conhecemos, né, de patrimonialismo, de lotação de cargos, né, os primeiros cargos da administração pública no Brasil se formou com cargos concedidos pelo monarca e esses cargos eram aceitos já no intuito de obtenção de algum privilégio pessoal, né? Então, os nossos primeiros administradores sempre foram pessoas com interesses pessoais e isso acabou se enraizando um pouco no nosso setor público. Então, eu queria que tu contasse um pouco para o pessoal a tua visão desse fenômeno.
Eu me aproximei deste assunto tentado pela ideia que o direito administrativo poderia ter uma nova responsabilidade, uma nova contribuição para esse sistema brasileiro anticorrupção, porque uma nova lei, a 12846 de 2013, estava abrindo o espaço de um novo processo administrativo de responsabilização, de um novo processo judicial de responsabilização e, em tese, mirando nas empresas privadas que, com o poder público, estabelecem relação. Achei estranho, porque se falava muito da lei e dos programas de integridade ou do compliance. E quando eu, cada vez mais interessado pelo assunto, cometi o erro de ler a lei, de ler a 12846 de 2013 e mais tarde, em 2015, o decreto regulamentador, o decreto 420, eu vi que o tema compliance ou a implantação de um programa de integridade aparecia como um dado menor no contexto da lei. O programa de integridade, referido como um elemento, se efetivo, se robusto, se real, por critérios elencados no decreto que permitiriam a avaliação desse programa, se ele existisse, se ele fosse real, isso permitiria uma redução da multa de eventual empresa responsabilizada administrativamente neste novo processo administrativo construído na lei anticorrupção. Lendo a lei, pensando mais sobre ela, eu fiquei tentado a entender que, bom... Espera aí que travou, Aloysio. Travou só para mim, pessoal? Qual seria o... Isso, não. Qual seria o sentido, qual seria o objetivo de uma empresa assumir essa responsabilidade? Aí eu imaginei, bom, não é da 12846 que vem o dever do programa de integridade. Deve estar em outros lugares. Quando eu busquei estes outros lugares, eu não encontrei. Porque na lei anticorrupção, na 12846, não há essa exigência. Na lei de licitações, até porque ela é de 93, nada se fala. Na Lei Geral dos Serviços Públicos, a 8987, também não fala. Na Lei das PPPs não fala. Na Lei Antitrust também não fala. Então eu comecei a perceber que isso envolvia muito mais uma decisão da empresa de colaborar com o poder público nesta verdadeira terceirização de uma atividade de investigação interna, dando ao poder público um braço maior, com um custo menor, para identificar eventuais atos que não só estivessem ferindo a lei anticorrupção, mas, por exemplo, também a própria lei de licitações e contratos, porque os tipos se assemelham. Bom, isso me criou, então, esse impacto de dizer, bom, eu tenho aqui um furo no sistema, porque as pessoas estão dizendo que existe o dever, que todos vão aderir, e, na verdade, quem tem que aderir é a empresa que está no mercado de capitais. Quem tem que aderir é a empresa que está listada na Bolsa ou que já habita de muito tempo mercados extremamente regulados, muito antes da lei anticorrupção. E aí me chamou a atenção, bom, mas vamos pensar no futuro. A lei de licitações ela é de 93, mas ela está para ser alterada. Existe uma lei que está colocada como quase nova lei das licitações, já dei até palestra sobre essa lei. Aí, quando eu vou buscar programas de integridade lá, está referido como uma exigência apenas para empresas que assumem contratos de grande vulto, ou como critério de desempate em licitações, mas é o último critério, ou seja, nunca vai importar. Então, de novo, seja para o mundo privado, que não vou dizer muito mais que isso, mas agora fazendo a relação com o poder público, eu fui percebendo que não existiam incentivos
suficientes para uma aderência a esta ideia, a este conceito, a esta nova visão. E até isso me deixou mais incomodado, porque independente das nossas posições ideológicas, direita, esquerda, extremo ou loucos, né, porque tem todas as categorias dentro do nosso país, não importa a minha visão ideológica de mundo, o fato é que nós estamos saindo de um estado que migra, que está saindo do estado necessário para o estado possível, o estado que vai dar para fazer. Esse estado minimalista, num conceito extremado, e é uma convicção que eu tenho, ele vai delegar as estruturas públicas de saúde para o privado, vai delegar as estruturas públicas de educação para o privado. O novo marco legal do saneamento também diz isso, também pensa assim. Então, nós vamos ter uma administração direta e indireta como um grande arquivo de contratos. Logo, o nível de risco de exposição nesses ambientes de público e privado, esse nível vai crescer muito mais. Aí a ideia do programa de integridade poderia ser exatamente uma ferramenta compensatória, porque se eu tenho menos Estado, na medida em que eu delego, eu sou velho, eu acho que tem que ter controle, tem que ter regulação e controle. E o programa de integridade poderia cumprir esse papel. Mas ele é um problema na vida daquele que adere para esta ferramenta, algo que a gente pode, daqui a pouco, debater na sequência. Bom, mas Diga. Desculpa te interromper, mas vamos pensar, tentar entender melhor essa situação, porque aqui no privado, onde é que a gente insere o programa de integridade? Naquele âmbito que a gente chama da autorregulação, né? As empresas, elas são livres, elas têm autonomia para definir se vão implementar ou não vão implementar um programa de integridade. Né? Eu entrei nesse mercado com um certo otimismo, né? Não só porque a lei anticorrupção ela acena com algumas vantagens, né? E às vezes serão vantagens econômicas substanciais que as empresas disporão se demonstrarem que tem um programa de integridade robusto e efetivo. Né? Ou então, para conseguir fazer negócios. Né? Depois eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre a nossa lei anticorrupção aqui do Rio Grande do Sul, né? que fixou uma necessidade de que os contratantes com o poder público implementassem os seus programas de integridade. Mas o ponto aqui é, nós estamos no campo da autorregulação. Quando a gente passa para a administração pública ela é determinada pelo princípio da legalidade. A gente tem norma para tudo na administração pública e a administração pública ela só pode fazer, ela só tem atribuição para fazer aquilo que está determinado em uma lei. Ela só pode desenvolver as suas competências legais. Então, e quando eu penso em programa de integridade na administração pública, a gente volta lá no artigo 37 da Constituição, que já previu o princípio da moralidade. Né? E a gente vê uma profusão de regras regulando a integridade na administração pública, mas sem esse nome, Programa de Integridade. Né? Tu lembrasse a lei das licitações, eu trago aqui a lei do conflito de interesses, a lei de improbidade administrativa, o próprio Código Penal, no capítulo que prevê os crimes contra a administração pública, né? E tu, que é um grande especialista no direito administrativo, sabe até melhor que eu, que as pessoas que acabam se envolvendo com conflito de interesse, com corrupção e crimes contra a administração pública, elas acabam... a gente não fala mais em bis in idem. Outro dia eu ouvi falar em tris in idem, porque elas vão sofrer punições na área administrativa, né, por meio dos processos administrativos disciplinares, vão sofrer a punição civil, porque terão que indenizar o prejuízo causado ao Estado, e também a penal. Né? Então, como que esse programa de integridade, porque tu dissesse bem, eu queria ver qual era a lei, de onde eu deduzia a necessidade do programa de integridade.
Então, qual é a brecha para a entrada desses programas nos órgãos públicos? Bom, no caso dos órgãos públicos, aparentemente a estrutura está montada. Eu tenho a Procuradoria do Município, eu vi que o Nelson está nos acompanhando, o Nelson Marisco, a Luciana Aranaldi, claro, desde o início, mas a Luciana Babilha, que também é alguém que está por dentro desse assunto, o Ricardo Vieira, que é procurador de município, mas, enfim, teoricamente a estrutura do município ela está estruturada. Eu tenho a Procuradoria, eu tenho a Secretaria da Fazenda, eu tenho a Secretaria da Administração, eu tenho o controle interno, todos esses órgãos estão lá, mas eles precisam de uma releitura, eles precisam aprender uma sinapse nova, eles precisam coordenar as ações para que se consiga, ao mesmo tempo, averiguar os tipos da lei anticorrupção e os tipos da 8666 de 93. Junto com isso, os processos administrativos que decorrem de uma e de outra lei, que precisam acontecer conjuntamente, mas para a lei anticorrupção aplica-se a responsabilidade objetiva. Para a lei 8666 de 93, a responsabilidade subjetiva, ou seja, uma explosão. Um problema que só não tem maiores consequências porque não existe ainda na vida real. Os municípios, raramente, claro, Porto Alegre é uma outra dimensão, o estado do Rio Grande do Sul é uma outra dimensão, mas eu estou falando de mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul. Eles não conhecem nem a experiência do processo administrativo da lei de licitações, que dirá viver o processo administrativo que decorre da lei anticorrupção. Então, como imaginar o município com o seu formato atual, tem uma burocracia treinada e ou sensibilizada, aderir a esta lógica de uma ação em conformidade. É óbvio que cumprir leis e regulamentos é obrigação do privado e do público, mais claro no público do que no privado. Mas eu entendo que existe um espaço, sim, de traduzir os estatutos dos servidores públicos para códigos de ética e de conduta que estejam mais próximos da vida real, que eles sejam educados em compreender isso, que os secretários municipais entendam que as suas políticas públicas também precisam estar numa lógica de aderência a pactos civilizatórios mínimos. Quando eu penso em educação, eu tenho que imaginar que o professor, na sala de aula, vai falar que o Brasil é um país que tem problemas raciais importantes, que não negue a sua história de discriminação, que a educação pública fale da igualdade entre homens e mulheres e que a nossa experiência de desigualdade tem que ser combatida. Então, compliance na administração pública é qualificar as políticas públicas. Eu não posso pensar uma política pública de saúde que esteja desconectada, por exemplo, das orientações da Organização Mundial de Saúde. A política na área da agricultura, ela tem que estar conectada com esse debate hoje, que é contrário ao desmatamento, que quer rastreamento e quer segurança alimentar. Então, eu vejo um espaço para que o município tenha justamente um núcleo duro de decisões racionais que permeiam todas as secretarias e que, sob certo aspecto, independem, inclusive, da transição de hegemonias políticas, porque os servidores concursados são aqueles responsáveis por carregar esse núcleo de racionalidade, de nortes mínimos que as políticas públicas devem seguir. Então, como coordenar isso? Ao lado do Poder Executivo, nós vamos pensar uma estrutura autônoma que é semelhante aos programas de integridade do município. Só que ali tem que ter o cargo concursado do Compliance Officer, não pode ser um CC, como é sempre CC, aquele que dirige o controle interno na maioria dos municípios. Então, eu vou ter um programa de integridade que tenha um setor com autonomia para desenvolver os seus trabalhos, que se reporte ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, que se
que tenha um diálogo com a sociedade e que tenha um conjunto de competências definido por lei que lhe atribui essa responsabilidade, porque a autonomia dele, então, vai ser tão parecida, vai ser até mais forte do que aquela que tem o seletista da empresa privada que está lá com uma autonomia relativa para desempenhar a atividade de compliance officer. E aí, nesse ponto, coordenar os órgãos, a Secretaria da Administração e a Procuradoria. Às vezes acontece, até em Porto Alegre, processos licitatórios precisam começar e terminar pela Procuradoria, Nelson Marisco. Precisam, não podem sair sem parceiros. O número de inexigibilidades de contratações diretas nos municípios é um número muito superior aos limites restritos da lei, e é só olhar ter acesso a essas informações pelo portal da transparência, e a gente percebe que existe uma liberdade do gestor público que a lei não dá. Então, eu vejo que o compliance público, em grande parte, aproveitando os trabalhadores estatutários que trabalham já na administração, que estão lá, que eles podem buscar essa qualificação, se apropriar dessa linguagem e criar as rotinas internas para que esta dinâmica funcione. A CGU pretensiosamente diz que está fazendo isso. Em todos os ministérios tem um decreto que impõe isso, né? Nós podemos até discutir se isso acontece ou não. Mas é até importante discutir isso, porque a CGU é o que todos repetem em todas as palestras no mundo público ou no mundo privado. É o que todos repetem em todos os livros, seja para falar de compliance público ou compliance privado. Mas eu fico com essa reflexão. A CGU, ela é de verdade no seu trabalho de compliance? Olhando aqui de fora, consegue enxergar isso? Porque se a CGU tem dificuldade, se ela vive assim, contradições internas entre discurso e realidade, o que eu posso exigir dos municípios do Rio Grande do Sul? E nesse aspecto, só para dar um exemplo, nós fizemos um projeto de lei muito bonito, pensando que o município, fomos contratados para isso, transitaria com facilidade na Câmara de Vereadores o projeto de lei para ter a lei anticorrupção municipal. Chegou na Câmara de Vereadores, de lá não saiu mais. Agora, bom, mas pelo menos muitos municípios já aprovaram, mas todos os que aprovaram a lei no Estado, não estou falando de Porto Alegre, não estou falando de grandes municípios, mas estou falando de quase todos, aprovaram as leis e não tem um processo administrativo de responsabilização aberto. Não são nem 2, nem 3, não tem nenhum. Então, é uma lei que está aprovada nos municípios porque o Ministério Público mandou. Mas eu nem posso dizer que há engajamento da alta administração, porque a alta administração nem sabe e aderiu a essa exigência do MP e a lei está lá aprovada no seu âmbito. Então, eu tenho, assim, 3, 4, 5, 6 dezenas de leis anticorrupção nos municípios do Rio Grande do Sul. Nenhuma é de verdade. E a do Rio Grande do Sul, claro que é para polemizar, né? E a do Rio Grande do Sul também não é. Ela também não é, porque ela sequer foi regulamentada, é uma lei de 2018, não tem explicação para isso, mas até a gente quer aprofundar essa questão, porque num primeiro momento eu fiquei muito empolgado, porque a lei do Rio Grande do Sul, que se eu não estou enganado, foi iniciativa de um deputado, que aí já cria um risco de inconstitucionalidade, porque deveria ser iniciativa do Executivo. Mas esta lei anticorrupção estadual, ela sim dizia, tem que ter programa de integridade aquele que assina contrato com o Estado do Rio Grande do Sul 180 dias depois da assinatura. Eu disse, não, está aqui. O Rio Grande do Sul, assim como poucos outros estados, exigia o programa de integridade depois da assinatura, né? Não como critério para poder participar da licitação, depois vencendo a licitação, assinando o contrato, 180 dias para criar o programa. E as exigências eram estabelecidas, a exigência de ter o programa
mesmo para contratos de baixo valor. O corte do valor que dizia, olha, daqui para frente, então, este tamanho de contrato tem que ter programa de integridade. Era um valor que criava realmente, não só abrir um mercado, mas acreditando que isso é para... Só para o pessoal saber, eu acho que é 176 mil para serviços e 330 mil para obras, né? Isso, É nada. Em matéria de contrato público, isso é um valor muito baixo. Isso é um dos pontos que possivelmente venham a ser alterados, né, Luiz? Na época, eu inclusive procurei um dos deputados que liderou esse processo e disse, olha, vocês têm... Porque nós estamos sendo aqui transparentes, falando inclusive como professores, né? O professor sempre está livre para dizer a verdade. E eu procurei o deputado e disse, vocês perceberam o que foi aprovado na lei anticorrupção? Porque não deixa de ser custo, criar um programa de integridade. E este custo está sendo atribuído, inclusive, para empresas de, vamos dizer assim, pequeno ou médio porte. E eu não vi assim, uma discussão mais aprofundada em relação a isso. Estou curioso pela regulamentação. Na verdade, eu tenderia a pensar que esse deve ter sido um dos motivos que trancou a regulamentação. Bom, Aloysio, a doutora Luciana Amabilia, nossa também colega do mestrado, que hoje atua como corregedora geral na PGE, eu sei que ela está bem envolvida lá com o procedimento de regulamentação dessa lei, né? É que o Estado, em função da pandemia, deve ter tido tantas outras prioridades, né, antes disso, que eu acho que isso ficou um pouquinho de lado, mas eu imagino que em breve a gente vai ter essa regulamentação. Mas essa tua fala me desperta, assim, muitas ideias, né? E eu vejo, assim, que um ponto comum, quando a gente fala de compliance, é que isso faz parte do teu produto, né? Quando a gente pensa assim, olha, o que alguém que faz compliance tem a oferecer para o município, né? Então, parte do produto é um processo educativo. Como tu dissesse, organizar as leis, explicar o funcionamento, organizar a estrutura para que aquelas leis funcionem, né? Os processos administrativos disciplinares, eles têm que acontecer, porque as falhas acontecem, né? E a gente precisa depois, quando tem um programa de compliance sério, ao demonstrar a efetividade, a gente tem que mostrar que os erros foram detectados, investigados, foram aplicadas as sanções previstas, né? E houve um aprendizado a partir daquele erro, né? Então, isso junta o setor público e o privado, porque é ali no balcão dos contratos que a maior parte dos problemas acontecem, né? Então, a gente sabe que a gente não tem um corrupto sem um corruptor, né? Então, dos dois lados do balcão, esse processo educativo ele vai ter que se desenvolver nesse momento mais premido pelas responsabilizações legais em diferentes esferas, né? E quem sabe futuramente, porque a integridade é um fim em si mesma, né? E quando o nosso cidadão for mais educado para entender os efeitos sistêmicos, né, da corrupção e do quanto isso nos faz perder em serviços de qualidade, em educação, em promoção de igualdade, né, entre os cidadãos, isso aí talvez venha a se tornar uma pauta menos importante, né? Mas hoje isso é muito importante e eu vejo assim com bons olhos que exista esse produto para o município, porque o município precisa aprender a andar dentro dos padrões de integridade, porque hoje em dia há muito risco no exercício da função pública, né? A gente vê pessoas muito talentosas que a gente pergunta por que não assume um cargo numa secretaria, por que não vai ser ministro, por que não concorre ao governo, né, estadual ou municipal, porque a gente vê que as pessoas que poderiam agregar muito para o país se mantêm longe da administração pública, porque hoje em dia administrar
tem muitos riscos, né? Não sei se tu poderia falar um pouquinho disso para nós, já que tu tens uma bagagem que inclui a visão de dentro da administração pública, né? Como tu vê essa questão da excessiva burocracia, da excessiva fiscalização e do mau gerenciamento dos riscos, né? Que os governantes enfrentam. Eu tenho, assim, um sonho de sempre da minha vida é um dia ir para a vida política. E eu tenho até uma decisão. Isso vai ser depois dos 80 anos. Já tem até agora. Daí o Estatuto do Idoso te blinda aí contra qualquer tipo de punição. Nem a prescrição dos 70 anos eu confio. Então, quando eu tiver 80 anos, eu passo todo o meu patrimônio, se eu tiver algum, para a minha mulher, né, para os meus filhos, e aí eu vou oferecer o meu nome para poder participar, porque foi uma experiência de ser governo, foi espetacular. Só que realmente o nível de exposição que o gestor público tem, ele atingiu hoje um nível absurdo. Não. Na verdade, não se permite ao gestor público a lógica do tentativa-erro. Ele não pode ser, num tempo em que só se fala em disrupção, ele não pode ser disruptivo. Porque se ele quiser ser disruptivo, o tentativa-erro vira dano ao erário. O tentativa-erro vira culpa grave. O tentativa-erro não permite a defesa de argumentos muito corretos que estão colocados lá na 13655. Que situação real enfrentou o gestor naquele caso para tomar uma decisão? Quando a Lei 13655 surgiu, a Lei da Segurança Jurídica, mas quem quer falar mal dela é a Lei Temer, quando essa lei surgiu, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os controladores, o Judiciário, todos eles se manifestaram dizendo que era a lei que tinha como ideia principal proteger corruptos, proteger aqueles que praticam atos de improbidade. Então, não era a lei da segurança, era a lei que permitia o mau uso do dinheiro público. Então, vejam, ali é uma oportunidade muito interessante, porque isso também não tem ideologia, de trazer o debate da análise econômica do direito para a ação administrativa. Então, o prefeito, ele seguidamente se depara com decisões emergenciais, de curto prazo, ele tem uma burocracia com limites para ajudá-lo nessa decisão e, em nome do interesse público, ele toma decisões que podem ou não ser chamadas de ato de improbidade, porque a lei da improbidade tem tipos abertos, porque a lei anticorrupção tem tipos abertos. E veja, a mesma situação que o Tribunal de Contas aponta e o gestor público devolve o recurso porque reconheceu a glosa, e isso termina assim, em outro município pode gerar uma ação de improbidade. E em outro município pode gerar absolutamente nada. Nem o Tribunal de Contas identificou como uma irregularidade que tivesse essa relevância, compreendeu? Nem o Ministério Público atentou para isso. Então, existe uma loteria, um cassino que ocorre diariamente. Porque o Brasil, e o Rio Grande do Sul não é diferente do Brasil, ele tem investimento financeiro, ele tem investimento remuneratório, ele tem qualificação dessas estruturas, ou seja, ele potencializou sua capacidade de controle na mesma medida em que precarizou as instâncias que executam, que melhoram a vida das pessoas, que compram medicamento, que constrói o hospital, que faz o saneamento. Então, eu não posso comparar a qualidade do membro do Ministério Público com a regra geral dos servidores que integram essas estruturas nos municípios. Até porque um ganha 20, o outro ganha 2.
e o nível de qualidade não é apenas o filtro do concurso, porque também se uma pessoa por 20 anos não estuda, ela pode ganhar bem, mas ela também não sabe nada. Aquele servidor público não tem investimento nele. E fazer esse discurso que pede, vamos dizer assim, um controle baseado em resultados mais do que nos procedimentos e avaliando a verdade daqueles atos que foram praticados, isso parece que é defender a corrupção. Então, e aí, de novo, o prefeito, ele cria um programa de integridade. Ele acredita nessa ideia. Só que esse programa de integridade, por mais robusto que seja, não pode fazer quebra de sigilo bancário, não pode fazer quebra de sigilo telefônico. Tem um poder investigativo limitado, se ainda nós entendermos que nesses processos investigativos nós temos que respeitar os direitos fundamentais. Vamos imaginar que tanto uma empresa quanto o poder público, no seu compliance público, ele tenha que respeitar os direitos fundamentais. As garantias, sem dúvida. Vamos imaginar que isso ainda está valendo, né? Vamos considerar isso. Então, ele tem um limite do que ele pode detectar. Na medida em que ele detectar, ele tem tempos e delega a servidores, nem sempre treinados, que vão fazer os processos administrativos. Então, às vezes, ocorre uma operação que tem quebra de sigilo telefônico, que tem quebra de sigilo bancário, que tem um poder de investigação que não se compara àquilo que o prefeito pode fazer e seus servidores num programa robusto de integridade. Mas, de novo, é o problema lá do compliance privado e do compliance público. Será que daqui a pouco a lei de improbidade, como a lei anticorrupção, não vão evoluir para dizer que um programa de integridade robusto tem que interferir no juízo de culpabilidade deste agente, seja privado ou público? Será que nós não podemos avançar, desde que a legislação mude, evidentemente, para uma ideia de que, pelo menos no enfrentamento da culpa grave, o programa de integridade público ou privado robusto não pode interferir? Sabe, Aloysio, que um dos problemas mais sérios no compliance no setor privado diz respeito às investigações internas, né? E o que pode se oferecer para os investigados em termos de garantias, né? Eu vou te dizer que é um tema tão complexo que no final de semana eu participei de um seminário falando sobre um tema que não tinha nada a ver com isso, em princípio, que era o whistleblower, e de repente a discussão toda descambou para o campo das investigações privadas, né? E dos problemas, porque vai ter muita situação de conflito de interesse, né? Agora eu estou pensando na empresa, tá? Porque às vezes, quando um colaborador da empresa age sem estar de acordo com as orientações que recebeu da alta direção, né? E eu já vi uma situação em que um departamento de compras, né, para fechar um negócio premido pelas metas exageradas da empresa, ele próprio oferece uma propina, não a empresa, sem que a empresa saiba, ele oferece uma propina para vender um produto. Ele se bate. Mas a empresa se beneficia daquilo, né? E se essa venda é uma licitação, é uma venda para o poder público, né? E a empresa ganha a licitação, mas tem um conluio lá entre o distribuidor ou o pessoal da venda com o pessoal da administração, é uma situação clara em que os interesses da empresa vão para o lado, do colaborador vai para outro lado, né? Apesar da responsabilidade da empresa ser objetiva, e aí tem que pensar que tipo de defesa vai se fazer nessa situação, né? Se vai ser uma defesa conjunta, se vai ser uma defesa em separado,
Mas a questão também diz respeito a como entrevistar esse acusado na investigação interna. Né? Eu preciso ler para ele os direitos. Olha, você tem direito a ficar calado, tudo que você disser pode ser usado contra você, você tem o direito de não se autoincriminar, você tem o direito de trazer um advogado. Então, é muito complicado o modo como essas investigações vão se desenvolver. Né? Mas, nesse sentido, os PADs, os processos administrativos disciplinares, que, por lei, têm que oferecer todas essas garantias, né, para o servidor, que, enfim, vai poder sofrer uma pena disciplinar que vai até a demissão. Né? E, se eu não me engano, até me corrige, na lei de improbidade, uma vez demitido, na verdade, é um banimento, né? Porque nem por concurso público ele poderia acessar novamente o cargo público. É assim, não é? Alguns estatutos dão a demissão do PAD por improbidade e essa consequência. Agora, só para não perder o ponto, olha que interessante. E é por isso que eu entendo e aposto numa evolução legislativa para nós avançarmos nessa lógica de uma governança melhor a partir de programas de integridade robustos, seja no público ou no privado. Olha que bom para essa empresa se ela não tivesse o programa de integridade. Se ela não tivesse o programa de integridade, ela não detectaria esse problema, teria ainda o resultado, né, desse eficiente colaborador que bateu a meta e todos estariam felizes. No momento em que ela tem um programa de integridade robusto e detecta isso, o que ela faz com essa informação, com esse médico da prótese? Porque agora ela vai... vamos fazer assim, então agora nós estamos te mandando embora, resolvemos assim, esse contrato não valeu, mas eu fiquei sabendo de um ilícito, até porque tinha uma conexão com o público, vou silenciar. Não vou silenciar, eu vou levar ao controlador e dar início a um acordo de leniência que obriga a contar verdades que, na verdade, é só aquele fato, eu nem quero contar as minhas verdadeiras verdades. E esse acordo de leniência, ele vai me impor uma multa que se soma ao custo da implantação do programa de integridade, que tão bom que era, que detectou. Então, assim, tem um problema lógico fundamental, porque a possibilidade dessa conduta ser identificada pela administração com seus meios tradicionais de investigação é 1%. No momento em que eu detecto e procuro o poder público, é 100% que eu vou ter algum tipo de exposição, de punição, de constrangimento. Isso aí eu e o Alexandre Wunderlich, a gente brinca, né? Bom, sabemos que deu ilícito, sabemos que tem um ilícito, né? E agora? Né? E agora? Porque é a pergunta do milhão. A gente diz, levamos as autoridades ou não? Porque pelo programa de integridade eu tenho que levar. Né? Se o programa é robusto, eu tenho que levar. Mas o interessante é que a lei não estabelece quais os critérios para se considerar o programa efetivo, né? Porque, e vejam, à medida que deu problema, já é um teste para efetividade, né? É um desafio e outro dia eu vi uma professora lá do INSPER falando, a Mariana, né, muito bem humorada, ela disse assim, gente, mesmo com programa de integridade, vai ter ilícito. Né? Se com o Código Penal vigente os ilícitos acontecem, o que se dirá do programinha de integridade? Tá? Então, a empresa vê nessa situação, se vê nessa situação, tenho que levar as autoridades, como eu vou levar as autoridades? Enquanto eu tenho a narrativa controlada, eu vou ter que debater se eu levo ou se eu não levo, porque não há garantias de que o meu programa de integridade, tendo existido, será considerado para fins de que eu obtenha a vantagem que a lei promete. Né? Então, é uma situação de insegurança total. E vendo no compliance público a mesma coisa, porque quando começa a explicar para o prefeito, ele diz o seguinte, tá, mas deixa eu entender. Vai aumentar, então, a minha estrutura interna de controle, vai ficar mais sofisticada, vai ficar mais apurada. Sim. Bom, mas isso pode me criar problemas enormes.
porque se essa estrutura se voltar contra o secretário de um partido que me dá a maioria apertada e me permite não sofrer impeachment por qualquer assunto, como eu vou fazer esse enfrentamento? Porque culpa do Supremo Tribunal Federal, porque impeachment, obviamente, é um político e jurídico, e o jurídico não é apenas no procedimento, tem que avaliar a razoabilidade do gatilho, do fato gerador daquele pedido, porque se o Poder Judiciário interfere em colocação de parada de ônibus, ele interfere. E ele está definindo, inclusive por ação judicial, se eu posso ou não dar medicamento. Se o Ministério Público organiza 40 prefeitos para dizer, olha, aqui nessa região nós vamos dar cloroquina. Tem, né, na região da Serra, um termo de referência assinado, protagonizado pelo Procurador da República. Está lá, né? Daqui a pouco se confirmar o que já está confirmado, que não tem efeito nenhum, tem risco de dano ao erário. Aqui, tranquilo, né? Os prefeitos, não sei. Eles vão se defender dizendo que usaram o termo de referência e aí ninguém vai ter que pagar essa conta. Mas, só para dar esse exemplo, o processo de impeachment, ele é político e jurídico. Ou seja, eu tenho que sempre saber que o judiciário, avaliando pelo menos o razoável e o desarrazoado, ele ponderará, a partir de uma cultura de experiências vividas e redividas, se aquele caso ali é ou não. Isso foi apontado pelo Tribunal de Contas e ainda está tramitando no Tribunal de Contas. Isso não gerou nenhum inquérito por parte do Ministério Público. Não, mas nós temos os votos, o impeachment é político, se tem os votos, cai. Então, eu não estou me reportando da experiência de Porto Alegre. Na verdade, são várias experiências e Porto Alegre tem impacto na mídia. Mas os prefeitos hoje, eles são escravos do quórum do impeachment. Então, eles não podem, inclusive, aprofundar suas estruturas de controle, porque na medida em que eles perdem essa maioria na Câmara de Vereadores, porque impeachment é um julgamento político e não é jurídico, é um absurdo. No processo da Dilma, um absurdo. Do Collor, não me lembro, porque eu era muito novo. Do prefeito Marquesan, aparentemente, eu tenho a mesma fragilidade no ponto original, como de prefeitos que eu já acompanhei vivendo tudo isso. E eu dizer, prefeito, olha, prefeito, eu tenho que ver se eles vão me dar os dias do contraditório, se eles vão ouvir as testemunhas, porque senão, como isso aqui é irrelevante, isso aqui, o Tribunal de Contas só deu uma multa, isso não se faz mais esse juízo de relevância. Então, esse prefeito escravizado pelo impeachment, ele vai adotar compliance público, né? Porque eu tenho defendido que tem que adotar, mas eu preciso dizer o seguinte, puxa, isso poderia ser tão melhor, isso poderia dar certo, isso poderia até mudar o mundo. Compliance público e privado. Temos poder para mudar o mundo, mas as pessoas não estão acreditando em nós, nem no privado, nem no público, porque na medida em que o tema é aprofundado, a gente fica assim fica com um discurso meio pastoso. Porque, na verdade, aperfeiçoar esses controles pode ser aprofundar riscos, o que era para ser exatamente o contrário que os programas deveriam produzir. Pois é. Aloísio, nós temos 50 segundos para encerrar, né? Veja que o tempo voou. Acho que fica bem explicada esse sentimento cético, né, com relação ao compliance. Mas é aquilo que eu digo, compliance é uma missão de educação, né? E pelo menos tanto pessoas como nós, né, que temos tanto tempo de educação, dedicados à educação, quem sabe alguma coisa a gente consiga fazer para melhorar essa situação. Eu quero te agradecer, né, por ter dedicado o teu tempo para a LATEC, quero agradecer ao convite da LATEC, e deixar já o convite feito para que nós possamos futuramente debater outros temas relacionados ao compliance. Muito obrigada, viu, Aloísio? Ana, muito obrigado.